7h17, estamos ao vivo. O governo confirmou hoje que o Distrito Federal tem 45 casos da variante indiana Delta. O maior número foi detectado em um surto entre pacientes e funcionários do Hospital de Apoio de Brasília. Vanessa Vitória, quem tem as informações, está com esta confirmação. E, VV, a gente já pode falar em transmissão comunitária aqui no DF, né? Quando a contaminação não vem de fora. Boa noite para você. Exatamente isso, Felipe. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Inclusive, essa informação foi confirmada hoje em entrevista coletiva aqui no Palácio do Buriti pela Secretaria de Saúde. Esses pacientes, essas pessoas aí que tiveram contato com a variante Delta não teriam feito viagem, muito menos saído do Brasil. Então já se pode falar sim numa transmissão comunitária da doença, da variante, no caso, da Covid-19 pela variante Delta, que é essa indiana que foi encontrada na Índia no fim do ano passado. Agora, Felipe, com relação a essa cepa, essa nova cepa, ela é muito contagiosa, muito mais do que todas as outras já encontradas aqui no Distrito Federal desde o início da pandemia. Inclusive, a gente preparou uma reportagem sobre isso agora, sobre esses 45 casos que foram confirmados pela Secretaria de Saúde. Lembrando que na semana passada, no nosso site sbtnews.com.br trouxe as informações dos primeiros registros da Delta circulando aqui pelo Distrito Federal em primeira mão, e agora a gente vai conferir a reportagem com as atualizações de hoje. Vamos lá. O Distrito Federal tem 45 casos confirmados da variante Delta, cepa encontrada pela primeira vez na Índia no ano passado. Deste total, 26 foram identificados no Hospital de Apoio de Brasília. É um vírus de alta transmissibilidade, ele chega a ser 60 vezes mais transmissível em sua velocidade que o vírus P1, que é um vírus normal também que nós tivemos na primeira onda. Então, solicitamos o máximo de cuidado, com as medidas não farmacológicas, que é o isolamento social, que é a utilização de máscaras e lavagem das mãos e utilização do álcool gel. O Hospital de Apoio é referência no tratamento de sequelas neurológicas, tumores e outras enfermidades. Cuida de pessoas que precisam de reabilitação, cuidados paliativos ou estão em fase terminal. A Secretaria de Saúde ainda estuda como a variante Delta veio parar aqui, mas a suspeita é de que tenha sido transmitida para algum paciente. Acredita-se, através da investigação feita pelo CIEVES, de que tenha havido de um paciente que possa ter sido contaminado através de visitas de familiares para dentro do hospital. Então, isso é um relato inicial, é uma suspeita, não é uma afirmação. É apenas ainda o início de investigação. 3 pacientes que estavam internados no Hospital de Apoio de Brasília morreram no fim de junho por causa da variante Delta. O Hospital de Apoio, ele trata, como o secretário Osnei já disse, de pessoas com comorbidades, pessoas que estão muitas vezes em estado terminal e já estão com a saúde debilitada. Então, essa característica do hospital, dos pacientes do hospital, a gente tem que fazer esse destaque para que a gente possa entender o contexto dessa contaminação e desses óbitos da melhor forma possível. Osnei Okumoto afirma que todos os servidores do Hospital de Apoio que testaram positivo para o coronavírus já tinham sido vacinados. 4 tomaram a AstraZeneca e aguardavam pela segunda dose. Especialistas em saúde afirmam: as vacinas são fundamentais para reduzir os sintomas em caso de infecção. Países da Europa e os Estados Unidos, mesmo com uma alta taxa de pessoas completamente imunizadas, eles estão apresentando um aumento expressivo de casos, e ainda que a grande maioria dos casos graves e dos óbitos, eles se restringem às pessoas não vacinadas ou com esquema ainda incompleto de vacinação. O que então a experiência desses países traz para a gente é que a vacina, elas funcionam sim, e que são as formas mais eficazes da gente combater a pandemia. A vacinação, ela, na maior parte das vezes, não impede você de ser contaminado, mas impede casos graves da doença. Então, a vacinação é muito importante, as 2 doses é muito importante. Agora, então, com a transmissão autóctone ou comunitária dessa variante que o secretário Osnei disse, se mostra mais necessário ainda a imunização
de todos. Mesmo diante da confirmação da chegada da variante indiana do coronavírus ao Distrito Federal, a Secretaria de Saúde, por enquanto, descarta impor novas medidas de isolamento no DF. O retorno das aulas presenciais na rede pública segue mantido para a semana que vem, dia 2 de agosto. Pois é, gente, a solução para reduzir casos graves da variante Delta é, claro, a vacinação. VV, esse fim de semana teve mutirão, de imunização, aliás, até superou a expectativa do governo, mas ainda tem muita gente esperando para tomar a primeira dose e acabaram as vacinas. Como é que vai ser o cronograma a partir de agora? Pois é, Felipe. Inclusive, a gente viu aí na reportagem, que as vacinas são eficazes sim, inclusive com relação a essa nova variante, essa variante indiana que é a Delta. E hoje, como você acabou de dizer, não tem D1 aqui no Distrito Federal, estoque zerado. Mas a ideia vai funcionar assim, A expectativa é que entre amanhã e quarta-feira, mais de 43 mil doses comecem a chegar aqui para imunizar a população a partir dos 35 anos. Isso sem agendamento, como aconteceu no fim de semana, em 100 pontos de vacinação. E a partir de amanhã vai ter antecipação de segunda dose para 6 mil professores que tomaram a D1 da AstraZeneca. E na quinta-feira, sexta e sábado, vai ter uma repescagem com 1.900 doses da Janssen para profissionais da educação que, por algum motivo, acabaram perdendo a vacinação. Agora, com relação à Pfizer, tem muita gente ansiosa, muitas pessoas ansiosas para saber se vai reduzir o prazo para 21 dias. Com relação a isso, a Secretaria de Saúde informou que ainda não sabe informar, pretende sim fazer, mas aguarda um posicionamento por parte do Ministério da Saúde para que seja feita essa antecipação. Felipe. Bom, VV, muito obrigado. Ainda sobre a vacinação, o Distrito Federal é a primeira unidade do país a concluir a vacinação do sistema prisional. Cerca de 15 mil detentos e 600 policiais penais receberam dose única da Janssen. Foram 2 semanas de vacinação em massa. Além da vacina contra a Covid-19, a população carcerária já tinha sido imunizada contra a gripe. Além disso, assim que um preso entra no sistema, ele recebe todas as vacinas que são indicadas pelo Ministério da Saúde. O governador Ibanez Rocha recebeu alta durante a tarde e já está em casa. O chefe do executivo deu entrada em um hospital particular na noite de ontem, depois de sentir uma indisposição. Ele foi avaliado pela equipe médica e realizou alguns exames de rotina. Nas redes sociais, Ibanez Rocha postou que segue trabalhando firme e forte. Que bom que já se recuperou, né? Agora quem fala com a gente ao vivo é a repórter Vitória Mello. A Polícia Civil de Goiás indiciou a viúva, a ex-sogra e a ex-mulher de Lázaro Barbosa por terem ajudado o criminoso na fuga lá em Águas Lindas de Goiás. Ô Vicky, que informações você tem pra gente? É com você. Oi, Felipe. Boa noite a você, boa noite a todos. Por enquanto, essas mulheres vão responder ao processo em liberdade, mas se forem condenadas, podem pegar até 6 meses de prisão. Bom, as investigações concluíram que Lázaro Barbosa esteve com a ex-mulher, Luana Cristina, de 30 anos, e com a mãe dela, a ex-sogra dele, antes de ser encontrado. Num primeiro depoimento, elas negaram esse encontro, mas depois disseram aos agentes que o criminoso esteve na casa delas e deixou por lá R$300. Ao serem questionadas, elas disseram que haviam se esquecido. Além disso, horas antes de Lázaro ser morto no confronto com a polícia, no dia 28 de junho, ele recebeu a ajuda da viúva, Ellen Vieira da Silva, de 20 anos. Isso por telefone. Segundo a polícia, eles passaram a madrugada trocando mensagens. As 3 foram indiciadas pelo crime de auxílio para a fuga durante a ação policial. E outra pessoa que ficou conhecida, por ter ajudado Lázaro Barbosa foi o fazendeiro lá da região, Elmi Caetano, de 74 anos. Ele já foi denunciado e virou réu na justiça. Felipe. Ô Vicky, como é que a ex-mulher e a ex-sogra encontram o Lázaro um dia antes dele ser capturado? Todo mundo procurando por ele. Dizem para a polícia que não, a gente não viu ele não, a gente esqueceu. Meu Deus, claramente estava mentindo. Obrigado, Vitória, pelas informações. A você de casa, eu vou pedir licença, a gente vai fazer um rápido intervalo e o nosso jornal volta já. Postos do Na Hora estão emitindo a primeira via da carteira de identidade para crianças e adolescentes sem precisar fazer agendamento. Essa primeira via do RG é de graça. Menores de 16 anos podem ir aos postos do Na Hora com os pais e devem levar CPF, certidão de nascimento
e RG original dos pais. Ter a carteira de identidade é uma forma de dar mais segurança para crianças e adolescentes que, com o documento, têm os seus dados registrados nos sistemas de segurança públicos. O serviço faz parte da campanha do DF contra o tráfico de pessoas. E olha, vale a pena aproveitar a campanha, porque ter o RG do seu filho menor de idade te ajuda muito na hora de viajar. Quem aí de casa, mãe e pai, já passou sufoco, porque na hora do embarque, no ônibus ou no avião, esqueceu de levar a certidão de nascimento. Muita gente, né, já passou por isso, mas também um documento grande daquele que não pode nem amassar. O RG facilita a viagem. Agora sim a gente vê que a polícia procura 2 homens que assaltaram uma banca de celulares na feira de Ceilândia hoje de manhã. As imagens de circuito mostram quando a dupla chega e já afasta o balcão. Os ladrões, armados, rendem o vendedor e começam a encher a mochila com aparelhos celulares. Só então eles percebem a chegada do dono da banca e ameaçam. O dono não reage. Mesmo assim, é possível ouvir um tiro. A dupla foge. Então, o proprietário vai ajudar o funcionário e só depois sai em perseguição aos ladrões. Muito bem, hoje é dia dos avós e tem reportagem especial depois do break, que é rapidinho, a gente volta já. Começam amanhã as inscrições do FIES. O programa do MEC permite a alunos financiar o curso superior em instituições privadas. O prazo termina na sexta-feira, dia 30 de julho. Quem fez o Enem a partir de 2010 tem o direito de pedir a bolsa. O resultado dos selecionados vai ser divulgado no dia 3 de agosto. Minha gente, no Brasil, em Portugal e na Espanha, hoje se celebra o Dia dos Avós. Quem tem ou teve, avô e avó, sabe o quanto é especial esse convívio. E olha que se os netos aproveitam, os avós também. Uma pesquisa internacional aponta que eles vivem mais se estão com a criançada dentro de casa. Como explicar o amor de vó? A primeira neta é meu sol. A segunda neta, que é você, é minha lua. E os trigêmeos são minhas estrelinhas. Esse contato entre avó e neta sempre foi muito próximo. A minha segunda neta é minha cópia. Na alegria, nos mimos, que é dengosa como eu, e muitíssimo carinhosa. Tanto é que hoje a Luísa consegue ver o que herdou dessa convivência. Eu acho que isso de querer sempre ajudar o próximo é uma coisa que eu sempre gostei muito na minha avó. E eu peguei pra mim também. Dizem que coração de avó não tem tamanho, mas pelo jeito a casa da vovó também não. Dona Elvira tem 6 netos, 3 moram aqui com ela. E o lugar preferido deles é esse. E tem coisa melhor do que colo de vó? Esse carinho é diferente, né? Para agradar os netos, a avó faz de tudo. O pão de queijo sai quentinho do forno e ela ainda serve na mesa. O jeito da minha avó demonstrar carinho é sempre por atos de serviço. É por isso, então, que ela sempre faz algo para nós, uma comida pra gente. Porque é assim que ela demonstra o amor, assim que ela diz que nos ama. E é assim que a gente se sente amado também. É uma relação que traz um novo fôlego, supera qualquer dificuldade. Eu falo que se não fosse eles, acho que eu não estaria aqui mais, né? Perto de meu esposo, essa estava pequenininha. Então eu fui levando, graças a Deus estão aí na paz. E estudos comprovam isso. Uma pesquisa alemã aponta que avós que cuidam de netos têm 37% menos risco de morte do que adultos da mesma faixa etária. E se depender da vontade do Isaac, Dona Elvira vai viver muito mais do que os seus 80 anos. Aí eu falei, que é pra ela dar uma esperada, porque meus filhos estão chegando aí, uma hora vem. São mães, avós, Porto Seguro. De acordo com o IBGE, mais de 20% dos domicílios brasileiros têm idosos como chefes de família. A Ingrid foi criada pelos avós e ainda é dependente deles. Eles escolheram criar uma nova vida, mesmo sem ser a obrigação deles, e fizeram isso muito bem. Eles abdicaram de sono, de férias, fizeram às vezes mais do que podiam para fazer dos meus sonhos os sonhos deles também. A gente é muito cúmplice, é muito ligada uma à outra.
É muito importante essa criaturinha na minha vida. É amor em sua forma mais pura, que merece ser celebrado todos os dias. Por ela ter perdido meu avô, foi uma falta para ela enorme. Então, acho que a gente está aqui para ajudar ela a superar um pouco isso. Agradeço muito a Deus por ter ela aqui do meu lado. Não consigo nem imaginar que pessoa eu seria se não fosse ela do meu lado o tempo todo. Ave Maria, deu uma saudade da minha avó que já está lá no céu. Nossa Senhora. Boa noite para você, boa semana pra gente. Até amanhã. Tchau.